primeiro treinamento vai ser sobre conceitos essenciais ali para o financeiro, qual que é o impacto que eles têm nas nossas análises financeiras e também qual que é o propósito deles, né? O que que eles vão permitir que a gente construa a longo prazo ali, o que que eles vão permitir que a gente analise, tá? Um conceito que a gente bate muito, né? E toda vez a gente fala, plano de contas. E às vezes o plano de contas, ele pode parecer uma coisinha besta, tá? Mas ele é a principal ferramenta de organização do financeiro. Ele é a linguagem pela qual a gente vai falar. Então é por meio dele que eu vou estar dizendo com o que eu estou gastando, onde que eu estou gastando. E é muito importante que ele esteja bem alinhado, bem construído e bem alimentado, porque é por meio dele que eu vou entender como os meus gastos se comportam em relação à minha receita ou ao meu faturamento. Então, se eu estou lançando errado no meu plano de contas, o que vai acontecer? Eu vou ter uma percepção errada de como uma despesa se comporta ao longo do tempo, em como uma despesa se comporta em relação à minha receita ou ao meu faturamento. Um exemplo aqui, né, e aqui a gente traz, né, alguns pontos para a gente ver, é, por exemplo, os custos variáveis. Custos variáveis de forma geral, né, falando ali de uma forma mais simples, é tudo aquilo que eu preciso pagar para poder fazer a venda, né? Então, porque eu vendi, eu vou ter que pagar isso. É o meu fornecedor, é o meu imposto, é a comissão do meu vendedor. Toda vez que ele gerar uma venda, eu obrigatoriamente vou ter que pagar alguma coisa dessas. E eu vou usar muito ele para definir a minha precificação, para definir o meu ponto de equilíbrio, para fazer os meus planejamentos. Então, se o meu custo variável está furado, o meu preço vai furar. Aquele planejamento que eu fiz para eu poder crescer, não, Lucas, eu estou querendo dar uma acelerada aqui no meu comercial, estou querendo faturar mais, vai furar também se a gente não tiver com o custo variável bem feito. Mesma coisa para a despesa fixa, que é basicamente a estrutura do que a minha empresa precisa para funcionar. Então, se a minha despesa fixa não está bem alinhada, né, eu tenho uma impressão errada, às vezes, do que a minha empresa de fato precisa para funcionar. E às vezes eu vou fazer um corte no lugar errado. Eu vou direcionar uma redução numa despesa que não precisava necessariamente ser reduzida. E muitas vezes vai ter impactos na operação e a gente, né, quem está um pouco mais, um pouco mais de tempo no financeiro sabe disso, né? Se eu corto ali salário, às vezes eu não vou conseguir trabalhar com a mesma velocidade, eu não vou conseguir produzir na mesma quantidade, não vou conseguir fazer a mesma quantidade de vendas, né? Então, por isso que a gente tem que ter essa distinção muito clara. O que que é variável, né? O que está diretamente relacionado à minha venda e tem essa relação com ela, né? Quanto mais eu vendo, mais eu pago. E o que que é fixo? O que que a minha empresa precisa de base para poder funcionar e manter a operação constante. Porque por meio dessa distinção que eu vou conseguir fazer todo esse planejamento, toda essa visão. Junto disso, né, a gente também tem investimentos e não operacionais. Né? Investimentos, tudo aquilo que eu escolho fazer para a minha empresa. Então é muito importante que a gente tenha essa mentalidade. Por quê? Quando a gente for falar de análise financeira e a gente tiver que fazer alguma alteração, onde que é melhor eu mexer? Onde eu estou escolhendo gastar, mas não é necessário para funcionar, ou onde eu preciso para funcionar? Então é importante que a gente tenha essa visão e que a gente tenha essa separação clara, né? Eu só vou investir depois que eu pagar a minha estrutura, a minha base. Mas se eu misturo esses dois, aí as coisas começam a ficar um pouco turvas, né? A mesma coisa com os meus não operacionais. Se eu tenho uma estrutura não operacional ali, né, eu tenho gastos que não estão relacionados à minha operação, eles vão ter um impacto financeiro. Vão. Mas o impacto deles e a relação deles com a minha estrutura não é diretamente relacionado à minha operação. Então eu tenho que ter essa visão clara para eu poder mexer, para eu poder planejar, para eu poder definir as minhas projeções de caixa ali, o quanto que eu vou poder distribuir, né, e qual que é o impacto dessa distribuição dentro da minha estrutura. Tá? Então, se a gente for até olhar aqui, trazer um exemplozinho de plano de contas, né, acho que então nós temos aqui as nossas estruturas de plano de contas. Isso aqui é importantíssimo, poder direcionar onde a gente está gastando, com o que a gente está gastando, como eu vou distribuir os recursos que estão sobrando da minha operação, né?
E, né, quem já viu também o fluxo de caixa vai saber. É por meio deles também que eu vou definir alguns indicadores que a gente vai bater um pouquinho mais para frente, que vão direcionar muito as minhas ações estratégicas, né? Então, é depois do meu custo variável que eu vou ver o meu lucro bruto, né? O que está sobrando depois que eu pago aquelas coisas que são obrigatórias para eu poder vender, né? Depois que eu paguei o meu fornecedor, depois que eu paguei o meu imposto, depois que eu paguei a comissão do meu vendedor, o que sobrou para eu poder cobrir a estrutura? E da mesma forma, depois da minha despesa fixa, né, que eu tratar ali de gastos administrativos, despesa com pessoal, serviços de terceiros, que eu vou ver o meu lucro operacional. O que a minha operação está gerando de resultado, né? Esse aqui é um indicador que vocês vão cansar de ouvir o consultor falar disso. Toda vez que o consultor falar, e quem está no financeiro, toda vez que o sócio vier falar de alguma coisa, é com isso aqui que ele está efetivamente preocupado. Que é o quê? Se a minha operação é eficiente ou não. Se a minha operação está gerando resultado de fato. E eu só vou olhar para isso aqui depois que eu cobrir a minha estrutura. Então eu já paguei tudo que eu preciso para funcionar, tudo aquilo que eu tenho que pagar para poder gerar venda. O quanto que sobrou agora? E a partir daqui, o quanto que eu vou investir e o quanto que eu vou poder gastar com meus não operacionais, né? O quanto que eu vou poder fazer de compra de máquinas novas, o quanto que eu vou poder direcionar todo mês para aquela campanha de marketing um pouco mais agressiva que eu estava querendo fazer, o que eu vou poder dar de treinamento para minha equipe. É a partir daqui que a gente vai ver esse número. Então, se a gente classifica alguma coisa errada aqui em cima, eu imediatamente passo uma impressão errada. Primeiro, da eficiência da minha operação e depois do que eu vou poder investir. Se eu classifico alguma coisa errada ali no variável, no fixo, eu vou passar a impressão errada da eficiência da empresa. E às vezes isso vai me levar a tomar uma decisão de ajuste, de corte ou de aquisição errônea. E ao mesmo tempo, isso vai também impactar o que eu vou direcionar para investir para melhorar a empresa. Então, se eu estou com uma impressão de lucro operacional errado, eu também não vou conseguir direcionar os recursos necessários para poder acelerar, né, para poder chegar no crescimento que eu queria. E às vezes eu vou até ficar com medo de investir numa coisa que talvez eu pudesse investir com segurança. E a mesma coisa para o não operacional, né? Às vezes eu tô com medo de pegar aquele empréstimo para poder fazer um aporte aqui dentro. Às vezes eu tô com medo de fazer uma distribuição, né? Às vezes eu estou distribuindo mais do que eu poderia. Mas isso tem que estar bem classificado para a gente poder enxergar isso tudo, tá? Então esse é um ponto importantíssimo para a gente trabalhar.